Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. O Coringão tá fazendo muita gente tremer. E um deles é o Flamengo. Flamengo tá tremendo mais que vara verde. Pessoal, o Flamengo pode ter 9 desfalques no próximo jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. 9 desfalques. E aí, eles já estão arrumando um esquema ali com a CBF para adiar o jogo do Brasileirão, tanto do Flamengo contra o Fluminense e o Corinthians contra o Atlético Paranaense. E aí esse jogo da Copa do Brasil seria em um final de semana. Olha o que o Flamengo é esperto. Só que o Corinthians não pode aceitar isso. Corinthians, Augusto Melo, abre o olho. Fiel, ativa o sininho, porque assim que pintar mais informações a respeito disso, você vai estar informado. E Fiel, chega fortalecendo com like aí. Vamos bater a meta de 1000. 1000 likes é rápido pra gente. Isso aqui é o time do povo, pô. Então 1000 likes pra nós é um nada. Isso aqui é Corinthians. Corinthians que, repito, tá fazendo muita gente tremer. Isso é Corinthians. O campeão voltou. Fortalece com like aí e ativa o sininho, porque você não pode deixar de saber dessa notícia aí. Corinthians não pode vacilar pro Flamengo, hein? Vai dar mole pro Flamengo, Augusto? Acorda. Vamos pro vídeo, rapaziada. O Corinthians é gigante demais. Eu, nesse programa, sou o único que em todos os palpites aposto sempre no Timão. O Corinthians ontem goleou o Fortaleza, está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Possibilidade de título muito grande, muito visível, muito próxima do Timão, mas o Campeonato Brasileiro está aí e está na zona de rebaixamento. Então temos o Corinthians hoje como grande destaque do Opinião Placar e tem, é claro, a rodada da Libertadores. Hoje tem São Paulo e Botafogo, hein? Que jogaço aqui no Morumbi. Tá Facincani. O quê? Porque o Corinthians vai cair, porque o Corinthians não vai ganhar nada esse ano. O único cara entusiasmado com o Corinthians aqui é o Quesada. O Quesada desde o início. Foi impressionante. É o único cara que aponta o otimismo, não é? O momento que o Corinthians está vivendo hoje. Ele sempre falou, calma que vocês vão ver, o time é bom. Vocês não são corintianos, vocês não sabem quem é ser Corinthians. Vocês não conhecem Itaquera, vocês não sabem como é que vira uma chave lá. Vocês não sabem quem é o verdadeiro Yuri Alberto. Sim, exatamente. Este craque subestimado. Não é verdade? Jogou pacas, acabou com o jogo. Meu Deus do céu. Aí eu te pergunto, você vai tirar o Yuri Alberto pra colocar o Memphis? Não. Claro, você vai tirar, ó. Sim. Pô, mas é justo? Putz, você fica... É duro. Ou vai mudar o sistema. Não, vai jogar ele, Memphis. Sistema, meu amigo, sistema é o Corinthians ganhar. Pensei que é o sistema. Sistema é o Palmeiras. É o baralho. Português que defende o sistema lá no Palmeiras. Bom, gente, bom dia pra todo mundo. Estamos começando nossa Opinião Placar de hoje. Depois de uma terça-feira gloriosa pro torcedor do Corinthians, né? Que foi a Itaquera ontem. Viu uma goleada em cima do Fortaleza, do forte Fortaleza. Viu o Memphis Depay dando assistência. Uma partida impecável do Yuri Alberto. Enfim, foi uma noite de muita festa. Romero também é Romero. Os caras não gostam do Romero. É inacreditável. Outro dia eu propus pra um amigo meu, corintiano, quer trocar o Soteldo pelo Romero? Falou, eu troco na hora. Eu falei, eu também troco. Nossa, mas imagina. Não dá pra comparar o Soteldo com o Romero, gente. Não dá pra comparar. Entrar aqui, Michelete. Vem cá, você tá... Vem cá, entra aí. Entra aí. Entra aí, Michelete. Quebra meu galho. Entrega o roteiro e vai pra casa do chapéu. Obrigado, com o roteiro aqui. Não, tô com a caneca, louco. Puta vida. Muito bem, olha aqui. Vamos começar falando do Corinthians e já vamos pedir a todo mundo que tá chegando no programa para dar aquele like, aquela curtida. O nosso canal, atenção, palmas para nós. Chegamos finalmente aos 200 mil inscritos. E olha, é um número muito significativo. Isso acontece menos de 2 anos depois de a gente inaugurar o canal, porque nós inauguramos do zero, né, Quesada? A gente inaugurou, depois refez o canal. E o que é muito interessante é o seguinte, a gente tem em média todos os dias cerca de 1/4 dos nossos inscritos, às vezes mais, assistindo ao programa. O cara do outro lado vão cantar. O Facincani, quebra meu galho, sai da placar e vai pra casa do chapéu, vai pra Barueri.
Bom, vamos começar Lá com, não. com Lá não. o Timão. Bom dia a todos, bom dia, Quesada, bom, Bom dia, dia. Sormani, bom dia, dia. Facincani. Apesar da sacanagem de vocês, de tudo isso que vocês disseram, é uma grande mentira. Eu nunca falei isso aqui. Mas tá tudo certo, tá tudo no canal. Não, o que a gente falou, muito sério agora, me permita, Flavinho, um segundo. Nós falamos que o Corinthians poderia sim sonhar com Sul-Americana e Copa do Brasil Copa do também, Brasil. claro, como não. Mas a situação do Corinthians continua periclitante no Sim. Campeonato Brasileiro. Ele precisa, né? Você quer apostar comigo? Não vai escapar, mas ele precisa fazer a pontuação e mostrar pra gente. Calma. Não, eu tô calmo. Eu falei faz tempo. Uma coisa Calma, que eu tem tô que se dizer... Desde 1910 eu tô calmo. Uma coisa que tem que se dizer que, de fato, se consumou naquilo que você defendia de tese era ou o Corinthians abre os cofres Eu falei. pra não cair, ou cai. Foi pensamento. Ele abriu o cofre. Ah, sim. O Corinthians, depois da janela, é outro time. Vamos olhar rapidamente aqui o caminho do Corinthians Tá e dos tentando outros sobreviver. times, é claro, nessa Sul-Americana, Melhorou. pra gente já tentar antever aquilo que vai acontecer. O Corinthians, então, eliminou o Fortaleza, foi 2-0 lá e depois 3-0 aqui em Itaquera. E o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Racing. Racing da Argentina. Né? O grande. Mas aí, meu companheiro, aí vem aquela história. Aí vai né? para os pênaltis. Não, o Cruzeiro contratou o Fernando Diniz. Diniz. Ontem eu Nós estava ouvindo falamos. uma entrevista do Fernando Diniz sobre isso. E ele falou que o Fábio também não sabia jogar com os pés. Também tinha muita dificuldade. Ele Uma treinou pergunta. e o Fábio aprendeu. Então ele vai treinar, ele treinar. não vê problema nenhum no Cássio jogar com os pés. Tentaram isso no Corinthians e o desengonçado Cássio. Eu também acho E isso. outras vezes o Cássio recebia a bola e ele fazia assim pros caras. Me ajuda aqui. Me ajuda que eu te ajudo. Uma sugestão. Então está o panorama, o retrato Facincani da Copa Sul-Americana neste momento. Hoje, então, teremos os jogos de hoje. São Cruzeiro e Libertad, é isso? Miquelete? Eu acho que o Corinthians está na final. Fica mais fácil de passar o Atlético Paranaense. Por questão de logística, tá brincando, né? Eu acho que é mais fácil passar o Atlético aí. Que também tá com técnico novo. Tá com técnico novo, tá chegando o Lúcio Gonzalez e tal. O Atlético não vive um bom momento. Cruzeiro não amanhã. vive. Cruzeiro amanhã, só pra... Como é que é? Cruzeiro é amanhã. É amanhã, tá. Desculpe. O Atlético não vive um bom momento. O Racing é sempre um time argentino, é chato. O cilindro é muito complicado. Muita gente diz que. É time inclusive, grande da É time Argentina. grande. Muita gente diz, inclusive, que a torcida do Racing é a mais fanática da Argentina. Muita gente diz isso. Então era melhor. Mas eu acho que o Corinthians tem condições de passar pelos dois. Pelo time que tem, pelas opções que tem. Pelo momento. O técnico Ele está dominou. recheado de argentino, de gringo. Os Exato, caras exato. Não sentem lá. Exatamente. Então eu acho que, pra mim, o Corinthians está na final. Pra mim, o Corinthians... A Comebol, ela já reviu algumas decisões recentes. Por problemas de logística e tudo mais. Ela mas beleza. reviu, lugar. ela reviu no Mas não mesmo saiu- Ok, mas cidade. nada cidade. impede. Mas nada Fortaleza e não impede. sei o que- O Fortaleza, ela trocou o estádio. Tava Tá bom, marcado o pra Corinthians e o Cruzeiro vão jogar onde? Pode jogar em Brasília. Brasília. Pode jogar em Brasília. Pode jogar em Salvador. Mas o. Jogar aqui no Brasil. Facinho, Porque aí você nem tem vira duas bagunça, torcidas, né? sabe? Eu também acho, vira Vai, bagunça, vai ser vira um jogo. bagunça. Eu acho que não. Aí amanhã, cara, o time da Argentina, o time do Uruguai, do Paraguai. Ah, por que a gente não faz? Vira bagunça. É por isso que esse país não dá certo. As leis no Brasil foram criadas para não serem cumpridas. É que eu estou falando de Comebol. Não vamos estender isso para América do Sul. Entendeu? Aqui as coisas não funcionam. Mas, senhor Mano, por exemplo, Regra é regra. a final da Libertadores, nem o estádio ainda tem. Da Libertadores? Da Libertadores? Não, vai ser no Monumental de Nunes. Vai se o River chegar. Tá, e se não chegar, Não. vai ser um estádio menor lá em Buenos Aires. Pronto. Então, mas mas já não vai mudou. mudar de cidade. Entendeu? Eu acho que assim, Mas não vai mudar de cidade. Cruzeiro e Corinthians é muito grande pra Assunção. Palmeiras e Flamengo era muito grande para Montevidéu. Não, Montevidéu tem Nacional e Penharol. É uma cidade Como assim? acostumada a duas torcidas grandes. Mas, Não, mas é é pra longe Assunção daqui, do pô. Paraguai, tá tranquilo. Ok, mas não sei. faça que ele pitaco, inventa, vai. Porque assim, o Vai defensor- dormir. E outra coisa, o Centenário é estádio para mais de 50 mil pessoas, certo? O defensor do Chaco vai ter no máximo 40 mil. Pra Itaquera Cruzeiro e Corinthians, também. 40 mil é pouca gente. Itaquera também. Eu sou Facincani. favorável a. Sim, mas não a- vai tomar decisão lá. Eu sou favorável a 2 jogos na decisão. Eu não gosto dessa Eu também, ideia 2 de um. jogos. Só que recentemente a gente estava falando com o pessoal da FC10, né? Que é a agência Sim. que comercializa tal, a Comebol e a Sul-Americana. Houve um crescimento da Libertadores e da Sul-Americana em relação a dinheiro, Flavinho, porque essa final única. Os patrocinadores adoram isso, porque os caras envelopam. O nome de Envelopam os caras o estádio, envelopam o estádio, claro. a cidade.
Vocês lembram quando a gente fez aquela final lá que deu um baita de um rolo? E a final era para ter sido em Santiago, a gente tava com problemas sociais. Foi pra Lima? Foi para Lima. Pra Lima. Aquilo foi uma confusão perrengue, foi danada, Flamengo porque e teve River, que né? mudar toda a estrutura. Gente que ia, acabou não indo, porque virou uma confusão. Não tinha voos. Por exemplo, eu tô vendo os voos para Assunção, Eu tá? já comprei minha passagem pra Assunção, vou fazer eu o quê também, com mas ela? assim, por menos de R$ 2.500 hoje, você já não consegue pegar a passagem. Quando chegar mais próximo, vai ficar mais caro. Agora, você imagine, a torcida do Cruzeiro é uma boa torcida, os caras viajam também. Como é que você vai colocar Cruzeiro e Corinthians numa cidade, o estádio talvez comporte, mas numa cidade que não vai conseguir receber todo esse volume de gente, entendeu? Então é isso que tem que ser repensado, porque na Europa... Mas Assunção dá. Assunção não é uma cidade tão turística assim, Não, né, Flavinho? não é turística, gente. Não, Mas o espera um Corinthians fez um pouquinho. baita jogo ontem. É a capital do Paraguai. Vai dar pra receber esse jogo tranquilamente, imagina. Minha final é Corinthians e Cruzeiro, eu falei já desde a semana passada. Eu acho que é a minha também. Olhando para esse chaveamento, é a minha também. Bom, ontem em Itaquera, o Corinthians ganhou de 3-0 do Fortaleza, fechou o confronto em 5-0. Leandro Quesada, Sim. conte o que aconteceu. Tudo. O Corinthians se classificou no primeiro jogo em Fortaleza, né? Lá o Corinthians se classificou. Ontem o Vojvoda me decepcionou de uma forma absurda. Eu considerava, e o considero um dos grandes técnicos do Brasil, para não voltar à discussão da semana passada, porque a gente deixou bem claro aqui as nossas posições. Eu acho que os técnicos precisam, principalmente os que vêm de fora, os estrangeiros, eles precisam trazer algo que vai ficar como legado para o futebol brasileiro. Ontem o seu Vojvoda simplesmente tirou o trio de ataque do Fortaleza. Ele deixou Pikachu, Breno Lopes, que entrou bem depois no segundo tempo, e o Luthiero, que é o artilheiro do time. O que ele falou pra todo mundo com essa escalação sem os três? Já era. Já era. Me desculpe, Mas porque virou 0-0, né? se é o Ramon Dias fazendo isso, o tal do Quesada lá da placar ia detonar o Ramon. Porque ele é técnico do Grêmio. Imagine, precisa vencer, deixa o artilheiro fora do time. Pô, ele tirou o trio de ataque ontem. Mas foi o que eu falei ontem no o que eu falo. A gente tem que bater palma pros estrangeiros, legal, só que o Vojvoda, nos 2 jogos, foi mal pra caramba. Sim, então vamos mandar embora o Vojvoda, é isso? Eu não tô falando, eu só tô Não, falando. tô entendendo isso. Não, eu não falei nada de mandar embora. Não, o Vojvoda é muito melhor que qualquer técnico brasileiro. Mas fez cagada. Ué, mas ninguém é Fez 2 perfeito. cagadas. O Guardiola já fez. Quando os técnicos O Guardiola brasileiros, perdeu o final. quando os técnicos Guardiola brasileiros perdeu o final de fazem, Champions League pro quando os Chelsea. técnicos brasileiros fazem cagada, a gente tem que Sim, falar. mas do jeito que você tá falando, parece que os caras têm que ser mandados embora. Porque Mas eu não falei que nada que tem que ser revolução mandado que os embora. caras vão fazer aqui, Mas eu não falei nada de mandar Ninguém faz embora. revolução em lugar nenhum. Ô, A Sormani, última revolução no futebol foi feita pelo Guardiola. Eu não falei Acabou. nada de ser mandado embora. Eu só estou dizendo que a gente aplaude esse cara a todo instante. E ontem ele fez uma grande cagada. Ele tirou o trio de ataque que funciona muito bem pra tentar fazer 2 gols contra um time que tinha vantagem O Marinho de não 2 é a melhor que 0. o Pikachu? Pra atacar? Eu não acho. Aí eu acho. Porra, então eu tá acho. bom. Ele tem um chute de fora da Vê área. os números do não tem. Pikachu aí. O Lucero é o centroavante titular. Fazer contra o Bahia, tudo bem. Tudo bem, mas Contra o Bahia, mas é gol. Quando faz contra o Bahia, não serve. Não jogou nada Se não ontem. faz, você joga ele Não jogou nada rio, ontem. no mar e manda o tubarão comer. O Marinho não para em nenhum lugar, ô Sormani. Mas não é isso que eu tô discutindo. Tô discutindo o seguinte, que o Marinho cara é mais decisivo atacante aonde? do que o Pikachu. Ele fez uma final de porcaria lá, Palmeiras e Santos, sumiu no jogo, era a grande estrela do Santos. Mas eu acho Foi ele, pro Flam- concordo com foi você. pro Flamengo, mas não ele fez é mais atacante absolutamente do que, nada. do que o Pikachu. Tudo bem, mas o trio que funciona é só ver os números. Tanto é que a gente faz seleção aqui, a gente bota o Pikachu de lateral direito. Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Esse é o ataque do time. Agora, e o Pikachu não é lateral no time, ele é atacante. Ele poderia... o Ramon Dias, desculpa, assim, por outro lado, montou um time. O que esse time do Corinthians que entrou ontem em campo estava muito diferente da nossa escalação aqui, do nosso campinho? É só o Martínez que entrou desde o início, porque ele estava na dúvida de 2 zagueiros. Em vez de quem que mesmo que a gente tinha colocado? A gente colocou o Rian. Rian. O Rian que era o cara que eu queria descobrir outro dia. Vocês falarem Charles, não sei o que era o Rian. Então, ontem o que ele fez? Ele colocou só 2 zagueiros, ele colocou o Ramalho e o Félix Torres. E aí ele que colocou... é a dupla titular, né? Ele está jogando 4-4-2 e Losango, que é o simples. Martínez, E o... Picon, da bola. Coronado, Carrídio, Martínez. Memphis Depay e o Romero. Memphis entrou no segundo tempo. O Memphis Depay não. Yuri Alberto. Yuri Alberto e Romero. O Carrídio é um jogador interessante porque você não consegue identificar qual é a posição dele.
que ele jogou ontem aberto pela direita, ele fez o corredor central e ele jogou pela esquerda. Ele é híbrido. Ele faz todas as funções. É a função tática de preencher espaço. Seria muito legal o Vini Júnior andar com o Caride um pouquinho para entender que ele pode jogar na direita também. O futebol é preenchimento de espaço. Tudo que a gente fala... E aí mérito de treinador também, que dá um certo... Que dá uma certa liberdade ao jogador. O Ramon conhece ele muito bem dos Dá tempos da liberdade Arábia pra fazer, Saudita, né? Então, assim, é muito Mas mais enfim, fácil. o Corinthians fez um jogo... O Corinthians fez um jogo tranquilo, light, esperou o Fortaleza se desenvolver. O Fortaleza bateu bastante ontem. Ontem o Bidon tomou 3 faltas no início do jogo, duríssimas. O Fortaleza foi com essa postura para tentar fazer a pressão. Não conseguiu tirar a bola do Corinthians. Eu dava... Você tava lá no Neto e a gente tava aqui discutindo. Eu tinha dado a sugestão de você abrir mão no Fortaleza para tentar surpreender o Corinthians, porque todo mundo sabia que o Corinthians ia jogar nesse sistema, tá? 4-4-2, losango, preenche os 2 volantes ali, um pela direita e pela esquerda. Com variação no 4-3-3. Você ganha 3 meias. O Corinthians não tá jogando com 3 volantes, ele joga com 3 meias. Porque o Carrijo é o quê? Meia. Ele é tudo. O Bidon é o quê? Meia. Né? Volante mais o Coronado. Volante não, ele desenvolve volante jogo, meia, né? E aí você tem o Martínez ali, que é o Pitbull. Pra você tentar quebrar um pouco desse sistema e forçar a impedir o Romero a ter liberdade dos caras, você poderia trazer o Tinga pra zagueiro, tá? Tira um zagueiro do Fortaleza e manda o Pikachu e o Marinho dobrarem. Aí você ganha um corredor, ou ganharia no Fortaleza, com os 2, e principalmente eu tô contigo nessa, eu acho que o Pikachu é o cara que hoje, no Fortaleza, além o Breno do Pochettino... entrou muito bem no jogo. Entrou bem, mas não... Fez um gol, inclusive. Fez, estava impedido. Então, assim, então você poderia tentar dar ao Fortaleza uma chance de, pessoal, tudo bem, tá 2-0, mas ou a gente vai, ou tenta surpreender, porque se a gente continuar na mesmice como achei que foi ontem, vai acabar tomando uma sacolada. E tomou uma sacolada. E o grande nome do Corinthians hoje foi, ontem foi o Yuri Alberto, o Quesada? Eu gostei muito do Yuri. O Romero foi bem, o Romero sempre vai bem, né? Até quando ele não vai bem, ele vai bem. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, que ele perdeu. Agora, uma coisa que... Coronado espertíssimo. O Depay ainda visivelmente fora de forma. Ele entrou com quantos minutos, o Depay? Acho que uns 25. Tinha já uns 30, quase 30 de jogo. Jogou lá os 20 minutos. Deu assistência para um gol, deu passe para um gol. Por exemplo, que ele poderia ter feito o chute, mas como ele viu... Ele não teve confiança. Não, ele traz a bola da direita para a esquerda e cruza pro Pedro fazer o gol. Você vê de quem sabe, né? O cara não é... vocês estão exaltando o cara por um passe. Não, tem jogador que vai tentar dar um passe desse e cai. Eu vejo um monte, todo dia. Ele não, né? Você vê que a inteligência... Ele deu o passe e fez o gol. Não, tudo certo. Muita bola. Ele não tá, assim... Ele não tá ainda... 100% fisicamente, não, assim, mas... Ele não encaixou ainda, entendeu? Talvez não esteja 100% esse ano. Talvez até o final do ano não esteja 100%. Mas é culpa dele, né? Claro, aí não é o Corinthians. Porque o Corinthians ele é um jogador de futebol, ele tem que se preparar. Quem que vocês estão falando? Do Memphis Depay. Do Depay. Talvez não esteja nem 100% até o fim do ano. É o que eu falo Talvez do seja Coronado. pra 2025, O Coronado mas vai ajudar muito. O Coronado demorou 6 meses para entrar Claro. Mas ter uma preparação física ideal. E eu não posso treinar, o Sormani não pode treinar, você não pode, nem o Flavinho pelo Coronado. Se o cara é um jogador de futebol, ele tem que ter uma academia em casa. Contrata um profissional. Esses caras ganham 2 milhões. Paga 15 pau aí, você tem um Ricardinho Rosa pra cuidar de você. É isso daí. Agora, o instrumento do jogador é o corpo dele. Me chamou a atenção, depois do fim do jogo, uma entrevista do Yuri Alberto. Né? Porque nos últimos 2 jogos do Corinthians, esse recorte recente, que é o que a gente tem que analisar, Atlético Goianiense ontem, pra mim ele acabou com o jogo. Com os dois. Ele foi o melhor em campo. O Romero fez gol, fez os 2 gols contra... Mas a participação do Yuri Alberto foi bastante efusiva. E depois do jogo ontem ele falou assim, eu queria ter ido embora pro Southampton. A diretoria negou a proposta sem me consultar. Isso ele falou. E pro ano que vem não sei. Aí a pergunta que fica é, e agora? Tem tanta gente querendo que ele fosse embora. Pois é. Mas ele jogando esse futebol, né, quem sabe? Esse é um jogador, né? Exatamente. Esse é um jogador esse Yuri Alberto interessa. Interessa, sério. Aquele outro que trupicava e caía sozinho, que chutava pro gol, a bola ia pra lateral. Aí esse não interessava. Agora, você vê como é importante você ter um time bom. O time bom potencializa o jogador. Time ruim, você que fala isso, né? Joga pro buraco. Joga o cara lá pro buraco. Joga pro buraco. O Yuri Alberto não era tão ruim como a gente tava vendo. Imaginava e falava. O time melhorou, ele cresceu.
Entendeu? E se torna uma ótima opção de banco a hora que o Depay tiver 100%. 100%. Eu costumo dizer, a gente quando era garoto e jogava futebol na rua, quando você joga e aí tá, né? Vamos escolher os jogadores aqui e tal. Sim. Pô, aí sempre tem o craque da rua, né? Quando você entra no time do craque da rua, você fala, cacete, hoje eu vou voltar pra casa. Vou ganhar um vai dar joguinho. uns tapas na minha orelha porque eu voltei tarde, mas pelo menos falar, venci o jogo, né? É assim, pô. A presença do Memphis Depay, meus caras já... Né? Pô, o Pedro Henrique ontem Não, entrou... mudou o ambiente. Entrou e Mudou falou, o pô, eu tô ambiente. jogando ao lado do Memphis, entendeu? Coronado. O Garro é genial, né? É. Como o Garro joga. Agora, o Garro é Yuri, monstro. o Luizão fala muito isso daí, o centroavante, né? Falava dele Ele mesmo, fala né? que o Yuri não é um centroavante. O Yuri ele tem que sair mais da área. Porque quando ele tá pra decidir, ele tem uma dificuldade enorme. Ontem ele perdeu um gol feito também no jogo aí. Ele perdeu um gol feito. Todo jogo ele perde um gol feito. Pra fazer um gol ele precisa de 5 oportunidades. Ele faz um gol a cada quase 400 minutos. Isso é quase 4 dias, né? É muito... os números não ajudam. Ah, mas tem 17 gols. Tudo bem. Mas ele precisa ser decisivo contra o Flamengo agora, entendeu? Ir lá no Maracanã e fazer o gol da vitória. E falar, opa... Tá vendo, Quesada? Chupa, Quesada. Parecendo alguém que Eu você sou conhece. Yuri, entendeu? Não, é verdade. O cara tem que Qual o fazer... próximo jogo do Corinthians? Quesada? São Paulo Paulo em Brasília. em Brasília. Esse fim de semana agora. Esse é jogo. São Paulo e Brasília. Esse é jogo pra aparecer. Esse é jogo pra fazer Opa. gol. Você vai comentar, Caçada? Não. Todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber que o mal do Yuri Alberto é esse, pô. Ele perde 18 gols pra fazer um. Ele perde 500 pra fazer um. E aí a torcida vai perdendo a paciência, pô. Todo mundo sabe qual é o problema do Yuri. Pessoal, o Corinthians tá evoluindo demais, mano. Demais, demais. Só que tem um cara que não conseguiu evoluir ainda. O nome dele é Félix Torres. Ontem ele tava louco pra entregar. Louco, louco, louco. Mas não tem o que fazer mais. Kaká não tem uma sequência firme assim. O Caetano desapareceu. Então, mano, é rezar pro Félix Torres não dar uma merda. É só isso. O Gustavo Henrique tava melhorando, mas também não tem sequência. Vamos ver o que acontece aí. Fiel, próximo jogo é clássico, hein? Clássico em Brasília. Corinthians tem que vencer ou vencer. Brasileirão não tem mais o que negociar. Brasileirão, todo jogo é uma final. É vencer ou vencer. Pessoal, e outra coisa. Caso o Corinthians vá pra final, e aí? Tô pensando em ir, hein, mano? Tô pensando em ir pra Assunção. Só que aí as passagens vão estar, ó, cara. Vai ser de ônibus. Vai ser de busão. Vamos invadir Assunção. Vamos invadir o Paraguai. Fiel, fortalece com like aí. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E vai.